Paz do Senhor para todos. Amém. Uma manhã friorenta, né? Baixa temperatura. E vê-los aqui revela o compromisso de vocês para com a palavra. O apreço que vocês têm pela Bíblia. Parabéns a todos os alunos, né? Professores, superintendente. Já foi justificada a ausência, pelo menos em parte, do nosso pastor local, pastor Francisco Rodrigues, está em uma missão, né, apoiando famílias enlutadas. E estou feliz de poder estar aqui. Aceitei de pronto esse convite para fazer o encerramento do segundo trimestre de 2024, um assunto pertinente, que fala sobre as ordenanças de Jesus, as ordens do Mestre, e a nós, como discípulos, cabe apenas a obediência, pronta, imediata. Quero aqui deixar o registro da minha estima, do meu carinho pelo pastor Clementino Barbosa, hoje com 95 anos, uma vida longeva, e que Deus dê saúde e sustente o seu servo por muito tempo ainda. É uma figura emblemática, honrada, tenho tido o carinho dele. Muitas vezes estamos ali na nossa sede, né? Sede de Guarulhos, da qual essa congregação faz parte, como filha, e temos tido uma boa relação, né, com os membros da diretoria, com os dirigentes de congregação e muitos outros obreiros. A exemplo do pastor Gilson Oliveira, chegou cedo para fazer todos esses aparatos aqui, né, para filmar, para deixar para a história, para registrar esse momento único, porque não vai se repetir. Teremos outros fechamentos de trimestres, encerramento, né, de um ciclo da escola bíblica dominical, mas este é único, ímpar, assim como todos os demais serão também. Então eu peço a você que pegue a sua revista, que é um material didático, né, produzido pela editora Betel. Trabalhei 16 anos na editora Betel, fora o tempo que ainda fiquei prestando serviço depois que eu saí de lá. Sou carioca de nascimento, presidi um campo na Assembleia de Deus de Itaguaí, uma cidade portuária, a 30 quilômetros da capital. Eu nasci na capital. Foi quando então a convenção, através dos seus representantes maiores, determinou a minha transferência para São Paulo. E agora em abril, completei 15 anos que eu estou aqui, já não é mais a terra da garoa. Quando eu cheguei era, agora não vejo muito esse fenômeno, né? Mas hoje está frio, da garoa, coincidentemente. Fui muito bem recebido pelos paulistas, pelos paulistanos, viajo interiorzão de São Paulo, e eu sou um carioca que conheço mais São Paulo do que o Rio de Janeiro, minha terra natal, porque o meu estado tem 92 municípios e o estado de São Paulo tem 645, e eu já conheço mais cidades em São Paulo que todos os municípios, em termos numéricos, lá do Rio de Janeiro. Onde você imaginar que em São Paulo eu já pus meus pés. Tem até algumas cidades com o nome de
pessoas como Severinha, Lupércio, não sei se vocês já ouviram, Zacarias, são tudo municípios de São Paulo. E a grande maioria dos que nasceram aqui sequer já ouviram falar sobre esses lugares, né? E eu já estive em todos eles lá. E vamos então à última lição desse ciclo, desse trimestre. Olha só, tudo que eu queria. Eu fiquei olhando por que lá é tão claro e aqui é tão escuro. E eu não acreditei que era tão simples, apertar um botão resolve o problema. Porque eu sou míope, né? Tenho astigmatismo e não trouxe os meus óculos, mas agora está tudo claro. Eu vou me furtar de fazer aqui a leitura da folha de rosto, como textual, verdade aplicada e objetivo da lição. O pastor Marcos Aurélio já fez a leitura dos textos de referência em Marcos 16. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela dedicação a esse departamento tão importante, ao nosso querido, amigo, irmão. Deus o abençoe grandemente. E vamos então para a página 62, onde a gente vai direto ao ponto na introdução. O tema de hoje é a ordenança para pregar o Evangelho, uma ordem de Cristo à sua igreja. A igreja recebeu o mandamento para anunciar o Evangelho, o conteúdo da pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprimos a missão. É urgente, é uma questão de obediência. A Bíblia fala que os anjos, eles gostariam de atentar para esse ofício, mas não foi dada aos anjos essa prerrogativa, essa ordem para que eles pregassem o Evangelho. Fomos nós, as pessoas incumbidas por Jesus, de propagarmos o Evangelho da salvação. É um privilégio, mas muitos o desprezam. É uma grande prerrogativa, mas muitos não veem como um privilégio. Saber que Deus pode fazer tudo sozinho, mas que Ele nos deu o privilégio de sermos seus parceiros. Deus não precisa de Alex Cardoso. A obra segue sem mim. Um dia eu vou passar desta para outra, vou morrer, descer da sepultura, e o mundo vai continuar girando. Onde eu sou pastor, Deus dará àquela igreja um outro pastor. E mesmo sabendo de que não sou imprescindível, insubstituível, mesmo Deus podendo fazer tudo sozinho, Ele disse assim: Alex Cardoso, eu conto com você, deficitário, frágil, fraco e vulnerável, mas eu depositei em você um tesouro, e eu conto com você. O mesmo acontece com você. Talvez se sinta inadequado, se sinta incapaz, mas Deus conta com você. Deus, Ele é, digamos, perito. Deus, Ele é surpreendente porque Ele conta com os improváveis. Paulo disse que não são muitos os nobres que são chamados,
mas Deus escolheu os vis, os desprezíveis, os que não são, para confundir os que são. Todos nós temos senso de inadequação diante de um chamado, diante de uma missão. Moisés, por exemplo, disse que era pesado de boca e de língua e que Deus enviasse Arão e não ele, porque no entendimento de Moisés, Arão falaria muito bem. Deus então não aceita essas palavras evasivas e diz: Moisés, quem fez a boca do mudo, os ouvidos do surdo e os olhos do cego? É o Senhor. Então, abra tua boca e eu a encherei. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22, que Moisés ele era instruído em toda a ciência do Egito. Ele havia passado os primeiros 40 anos no Egito, naquela corte. Ele teve acesso a uma formação que poucos homens na terra teve. Quando a Bíblia diz que ele era instruído em toda a ciência do Egito, você pode dar vazão à sua imaginação. Ele conhecia sobre medicina, ele conhecia sobre astrologia, ele conhecia uma série de outras ciências, mas mesmo com todo esse cabedal cultural, diante do chamado de Deus, ele teme e ele treme, ele titubeia, mas Deus o encoraja, e tem sido assim conosco, e a gente vai superando esse senso de inadequação, porque a gente sabe que é Deus que capacita, é Deus que forja, que prepara. E Moisés então aceitou o desafio. E nós precisamos aceitar os muitos desafios que se afiguram e se configuram diante de nós. E a temática de hoje é sobre o desafio de pregar o Evangelho, de não nos calarmos, de não sermos omissos. Há uma frase de Dante de Alighieri, um grande pensador italiano, que fala sobre o pecado da omissão, sobre aqueles que se omitem, e ele diz num tom assim muito ácido que a pessoa que se omite, ela viverá consequências dolorosas. E a gente vê que a Bíblia, muito antes de Dante Alighieri, como Tiago capítulo 1, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, tudo que tiver ao nosso alcance e a gente se omite, por covardia, por timidez, por falta de compromisso ou por uma outra razão, nada justifica. Não há desculpas para quem arranja um monte de desculpas. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpas. Qual será a sua desculpa quando terminar o grande estoque de desculpas? Porque um dia a gente tira tantas desculpas do estoque que ele vai ficar vazio e a gente não vai ter mais uma desculpa para dar. Então não dê desculpa.
Faça como o profeta Isaías, se apresente e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Se não tem quem enviar, envia-me a mim. Dante Alighieri, ele diz que as partes mais quentes do inferno estão reservadas para aqueles que, em tempos de grandes crises, permanecem neutros. Não existe neutralidade no reino de Deus. Aleluia. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro, nem preto nem branco, nem de um lado nem do outro. Não existe neutralidade no reino de Deus. E somos instados a pregar o Evangelho. E a temática de hoje é sobre esse assunto. O texto, ele é muito, digamos, necessário. Não só precisamos lê-lo, meditar nele, mas fazer o que a gente lê e aprende hoje, através da lição 13, possa ser uma realidade na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia. O tópico comum diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. É uma transcrição de um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aí o comentarista, bispo Abel Ferreira, diz assim: a responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará, mas a nossa incumbência como crentes fiéis é alcançar outros para o Senhor, até que Ele volte para levar a sua igreja no arrebatamento. Aqueles que se converteram da década de 80 para trás, 70, 60, 50, 40, e assim por diante, não passava uma semana sem ouvir sobre a temática do arrebatamento, o retorno glorioso de Jesus. Quando a gente adentra na década de 90, essa temática fica cada vez mais escassa, menos presente na boca dos pregadores, menos presente no púlpito, porque acredito que em parte em função da teologia da prosperidade, em que fez com que as pessoas desejassem o céu na terra e não o céu no céu. Não é o ouro da rua de ouro, é o ouro na terra. É a prosperidade. Então a terra se tornou muito mais significativa com as suas benesses, com as suas ofertas, do que o próprio céu. O céu se tornou desinteressante. Então a gente precisa voltar a falar mais sobre o arrebatamento, porque nós estamos aqui temporariamente. A vida é efêmera, transitória, passageira. Ninguém vai ficar com a semente. Somos cadáveres adiados, se não o somos agora, o seremos depois. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. E o intervalo é tão curto, mesmo aqueles que vivem 70, 80, 90 anos. O Salmo de número 90, de autoria de Moisés, o autor diz que a nossa vida, ela se restringe entre 70 e 80 anos, mas alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. E o melhor para essa pessoa, que atingiu a marca de 8 décadas, é canseiro e enfado, porque a vida logo passa
e como pássaro nós voamos. E a maioria não chega a ficar idosa. Ser idoso é um privilégio de poucos. A grande maioria parte precocemente. Não chega sequer aos 70 anos. Então aproveite enquanto o teu coração bate. Aproveite enquanto há oxigênio no cérebro. Enquanto você tem as suas faculdades mentais intactas, e se apresente, faça alguma coisa, porque a vida está passando. Há cerca de 15 minutos atrás, eu comecei a falar. 15 minutos depois, todos aqui ficaram 15 minutos mais velhos e não perceberam que envelheceram. O envelhecimento é um fenômeno que acomete a todos. E ele é assim quase que imperceptível. E quando eu estiver terminando a minha fala, 1 hora depois, teremos ficado 1 hora mais velhos. Então, a Bíblia diz assim: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Então aproveite enquanto você tem vida e saúde. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ser transportado desta para uma outra realidade. Mas quando a morte bater a nossa porta, que nós não sejamos tomados por um sentimento de culpa. Por que eu não me tornei a pessoa que Deus quis que eu me tornasse? Por que eu negligenciei a minha missão? Por que eu não abracei o meu chamado? Por que eu não me comprometi mais com o meu ministério? Mas que quando a morte vier, a gente pode ter a atitude de Paulo diante da morte, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sem culpa, com aquela convicção de que foi a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, nunca ficaríamos contentes com quem somos. Seja a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer o que é certo, da maneira certa. E diante dessas exortações, em toda a missão, eu fico imaginando o crente 3 S's. Diga comigo: crente 3 S's. Salvo, sentado e sossegado. Tem muito crente 3 S's. Ele está salvo, está preocupado com a salvação dos outros. Ele vai para o céu. Para onde o outro vai, problema do outro. Problema do outro não. É uma responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. Levar a mensagem salvadora, falar do Cristo e de sua salvação. O crente 3 S's é o salvo, sentado, acomodado e sossegado. Sofre o mundo, sofre a sociedade, quando nós trocamos nossa responsabilidade pela comodidade. Não seja um crente 3 S's. Não seja um crente. Não seja um crente sentado e sossegado. E tem outra coisa
A missão 3 S's: salvação, sopa e sabão. Digo comigo: salvação, sopa e sabão. Porque pode existir obra social que ofereça comida e roupa, ou seja, sopa e sabão. Pode existir obra social sem o Evangelho, mas não existe Evangelho sem obra social. E eu anotei aqui na nota de rodapé da revista uma frase de Fanny Ferry, que foi uma romancista e escritora americana, nascida em 1811. Em 1872 ela partiu. Ela era uma mulher muito voltada para a educação infantil. Enquanto eu estava ali atrás tomando café, eu vi a irmã Rafaela, que é a tia aqui das crianças, e um grupinho de crianças acompanhando a oração em particular, para receber o que nós estamos recebendo aqui, o ensinamento da palavra, lá de uma forma mais lúdica e aqui de uma forma mais madura. E a Fanny Ferry, ela diz que o caminho para chegar ao coração do homem é o estômago. Imagina uma pessoa faminta aos frangalhos, uma pessoa enfrentando o flagelo da humanidade que é a fome. Aí você chega lá com a palavra de Deus. Só tem que ela está sem nutrientes, proteínas, vitaminas. Ela está com mal-estar, com dificuldade de raciocínio, porque a fome rouba a nossa capacidade intelectual. Ela produz déficit de atenção. Ela incomoda. Então, muitas vezes, a gente precisa primeiro forrar o estômago, para que a pessoa, com energia, a pessoa com condições, pelo menos mínimas, organicamente falando, possa então entender a mensagem. E às vezes a gente oferece Jesus, é a coisa mais importante, mas quando a gente oferece comida, a pessoa percebe que esse Jesus, ele é muito mais interessante do que se imaginava. Jesus multiplicou o pão para uma multidão faminta. Os discípulos disseram: despedir, porque olha, o dia já está terminando, eles estão aqui há tempo, eles estão debilitados. Jesus despediu o povo assim, e eles estavam ouvindo Jesus, o alimento do alto, imprescindível, o alimento mais importante. Mas Jesus entendeu que não poderia deixá-los ir. Anêmicos, debilitados, exauridos, fragilizados. E então multiplicou pães e peixes. E às vezes nós cruzamos o braço para a obra social. Claro que a gente está preparando o povo para entrar no céu. Mas esse povo é de carne e osso, sangue, músculo, pele e cartilagem do campo. Esse povo tem fome e cabe à igreja ela se condoer, se compadecer, ter sensibilidade para poder, além de pregar o Evangelho, também dar dignidade para as pessoas. Então, o caminho para chegar-se ao coração do homem é o estômago. Tiago, no capítulo 2 da carta que leva o seu nome, ele diz: que adianta você dizer para a pessoa, falar do Evangelho, se ela está faminta, desnuda,
e dizer, o Senhor Deus, Ele vai suprir suas necessidades, se está em seu poder ampará-la. A fé sem obras é morta. É claro que, diferentemente dos espíritas, que tem como slogan de que sem caridade não há salvação, eles praticam a caridade, eles praticam a boa obra para serem salvos. Diferentemente de nós, que praticamos as boas obras porque somos salvos. E como salvos, nós precisamos ter boas obras, não para ir ao céu, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de nós para que nenhum de nós se glorie. Então, eu quero deixar aqui para que vocês reflitam sobre a frase de Fanny Fermi, uma romancista e escritora americana: o caminho para chegar-se ao coração do homem é o estômago. Na nossa igreja nós temos um grupo chamado Avante ao Fogo. A gente trabalha com moradores de rua, a gente oferece sopa, pão, a gente oferece café, a gente oferece roupa, banho, a gente oferece dignidade e, sobretudo, a gente oferece o Evangelho. Só tem que o Evangelho, ele não pode se transformar no eu-Evangelho. Que Evangelho é esse que só atende a tuas demandas, tuas necessidades? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Não é eu-Evangelho, é Evangelho, boas novas de salvação. O Evangelho é poder de Deus para salvação e transformação do pecador. E missão 3S, salvação, sopa e sabão. Forrar o estômago e dar dignidade, banho e roupa. E existe também a obediência 3I. Digo comigo, obediência 3Is. Imediata, interna e inteira. Porque tem gente que fica titubeando, fazendo corpo mole. Deus está falando, Deus está dando sonho, advertindo através da sua palavra, usando alguém em profecia, para poder tirar a pessoa da sua zona de conforto, do seu comodismo. Eu vou obedecer, eu vou obedecer, porque está no meu coração o desejo de obedecer. Mas a obediência precisa ser imediata. Muito mais ainda se tratando de pregar o Evangelho, que é uma missão urgente, urgentíssima. Porque enquanto a gente está titubeando, tem gente a todo instante descendo a sepultura sem conhecer Jesus e sem ouvir o Evangelho. Então a obediência 3I, imediata, interna, tem que estar aqui, Eu vivo para obedecer e eu tenho prazer de obedecer a Deus. É colocar o propósito aqui na alma, na parte mais recôndita do ser. Obediência imediata, interna e inteira. Quando se propor, ou quando se propuser a fazer de todo o coração. O doutor da lei disse para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece a lei? Como a interpretas? Você é um jurista, você é um doutor da lei. Aí ele diz: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. São as expressões que ele usa: tudo, todas, e sem inteireza, com plenitude.
E isso é integridade, de onde vem a palavra inteiro. Não obstante ele tivesse dado uma resposta emblemática para Jesus, Jesus disse: faze isto, dizendo: você intelectualmente sabe o certo, mas você de maneira comportamental, você não pratica. Faz isso e viverás. E a gente deve ter essa obediência inteira. Tudo que a gente for fazer, fazer de todo o coração. Porque tudo aquilo que deve ser feito, precisa ser bem feito. E se a gente não tiver interesse de alma, não vai sair bem feito. Aí nós estamos caminhando para o tópico 1, pregar o Evangelho é missão da igreja, não é missão dos anjos. Falamos isso na introdução. É missão da igreja. Após sua ressurreição, nosso Senhor, em um dos vários encontros com seus discípulos, além de provar que era Ele mesmo que ali estava, diante da incredulidade e espanto, também abriu a mente deles para que entendesse que as Escrituras já tinham revelado o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, assim como a missão dos seus discípulos de anunciar a todas as nações a mensagem do Evangelho. Nós temos a chamada janela 1040, que compreende um espaço no globo, no nosso planeta, que não foi ainda alcançada pela pregação do Evangelho. Países resistentes, de grande maioria muçulmana, e que se conhece Coca-Cola, se conhece marcas bem badaladas e conhecidas de produtos, os mais variados, mas ainda nunca ouviram falar de Jesus. E a igreja não pode continuar omissa diante desse chamado urgente e urgentíssimo. Dando continuidade, que contém a chamada ao arrependimento e o perdão dos pecados. Uma das mensagens do Evangelho, é a chamada ao arrependimento e, como consequência do arrependimento, o perdão dos pecados. O Evangelho de Mateus enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros de todas as nações sejam também discípulos de Cristo, sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. No Evangelho de Marcos, vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizadas. Quanto ao cumprimento da missão, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Portanto, não se trata de uma tarefa de origem humana ou mais um programa eclesiástico, mas sim decorrente da própria natureza de Deus. Então aqui, além de Marcos, outros evangelistas foram citados, como Mateus e João. E também Lucas, temos aqui uma referência em que abordam essa temática. A temática do compromisso, a temática da responsabilidade diante do chamado e diante da missão nos outorgada por Deus. Aí nós vamos para o tópico 1.2, fazer discípulos de todos os povos. Esta foi a autorização que Jesus deu a cada um dos seus seguidores. Esta foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus. É privilégio, vocação, propósito e ministério de todo cristão, independente de outras funções, dons e ministérios que exercem. Todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre
missão, do que tem conhecimento formal, que estudou, e o leigo. A todos foi dada essa missão de pregar o Evangelho. E, dando continuidade, os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. É o Evangelho da renúncia, o Evangelho da facilidade, é o Evangelho, o Evangelho da facilidade, do triunfalismo, da prosperidade. O Evangelho sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra, é um Evangelho falso. Ninguém pode ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor da sua vida. Mas parece que tem sido mais interessante aceitar Jesus como Salvador para escapar do inferno. Aceitar Jesus como Salvador pela própria conveniência. Isso é bom para mim, vai nos livrar da condenação eterna. Mas a gente precisa aceitar Jesus também como Senhor. Ou seja, a gente precisa reconhecer seu senhorio, a gente precisa se submeter às suas ordens na condição de servos. O servo que não serve, não serve. O único direito que o servo tem é o de abrir mão do seu direito. Servo não tem vontade própria. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, teólogo negro, nascido na África, num país chamado Argélia, ele tem uma fala que toca muito ao teu coração: eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Digo comigo, eu não quero nada que não esteja nos planos de Deus. Santo Agostinho também tem uma oração registrada na história, em que ele diz assim: Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Digo comigo, Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Quantos hoje não estão orando, mas o coração está dizendo: se os meus planos não forem os teus, faça a minha vontade. Você está disposto a viver no centro da vontade de Deus? Ser a pessoa que Deus quer que você seja? Quem não se rende a Cristo, se rende ao caos. Viva para Deus. Faça a obra de Deus. Vou citar outra vez uma passagem de Eclesiastes: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. A Bíblia não está dizendo faça além das tuas forças, está dizendo faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há trabalho e não há sabedoria alguma. Aproveitem que a sua faculdade mental está intacta. Aproveite enquanto a pulsação, batimento cardíaco e oxigenação do cérebro. Aproveite esta oportunidade e diga: Senhor, me use. Eu quero ser usado. Glória. Tu sabes da minha pequenez, das minhas limitações, mas a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Glória.
Sua fraqueza não é um álibi, uma justificativa para você pular fora do barco, tirar o corpo fora. Deus escolheu os fracos. Jesus veio para os doentes, para os fracos. Os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para os que se sentem incapazes e inadequados. Aqui está alguém que veio do último degrau social. Alguns aqui são filhos de pastores, eu não, de alcoólico inveterado. Nasci numa comunidade do Rio de Janeiro. Pais frequentavam terreiros de Umbanda, aqui em Umbanda. Eu vim da escuridão. Pai alcoólico, você imagina, numa periferia. O lar não era um lar, era um barril de pólvora emocional, brigas, desrespeito, contendas, violência. E depois, aos 16 anos, Jesus se revelou a mim, salvou a minha alma. Não muito tempo depois, ele começou a me esclarecer sobre a minha vocação, começou a me dar dons e dizer que eu seria um pregador, um pastor. E por gratidão também é que eu digo para Jesus: continue, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha de onde Deus te tirou, meu irmão. Quem você era e quem você é hoje. Deus quer fazer o mesmo na vida de muitos. Então não seja o crente 3 S's: salvo, sentado e sossegado. Se apresente. Se apresente. 1.3, para a gente terminar o tópico 1. Ser testemunha até os confins da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o Evangelho, de ser revestido de poder, porque é uma obra espiritual, e você não pode acreditar de que você vai dar conta. Você está invadindo o território do inimigo. Quando você prega o Evangelho, você está mexendo num vespeiro. Aí você se garante no seu diploma, no seu anel, você se garante na sua formação acadêmica e teológica. Vai dar errado. Você precisa pregar o Evangelho, mas não se esquecer de se revestir de poder. Porque você vai invadir o território inimigo para arrancar, arrebatar as almas cativas. E ele vai deixar barato. Ele vai cruzar os braços e deixar você agir. Então você precisa ter o revestimento de poder. Você precisa ter autoridade espiritual. Mas para isso você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter intimidade com Deus. Porque se você pregar o Evangelho sem intimidade com Deus, você vai se intimidar com os homens, se intimidar quando os demônios se levantar. Aquele que tem intimidade com Deus não se deixa intimidar pelos homens nem pelas forças das trevas. No púlpito ou em qualquer outro lugar, instrução não é substituta da unção. Você precisa da unção, você precisa do revestimento de poder para poder pregar o Evangelho. E diz aqui, o mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no Espírito, porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder e a autoridade.
Precisamos entender que há necessidade de iniciarmos o cumprimento da missão de anunciar o Evangelho aos que estão mais próximos de nós, em nossa própria casa, e estender a ação evangelística aos vizinhos, em nosso bairro, cidade, país e até os confins da terra. Mas, atenção, é começar com os mais próximos e não esperarmos que os mais próximos se convertam para depois estendermos aos mais distantes lugares. Então vamos para o tópico 2, e eu vou pedir um copinho de água, né? Eu tenho um pouco essa agitação. Está aqui, a luz estava aqui, a água estava aqui. Nossa, muito obrigado, tá? Obrigado. É porque vamos colocar aqui, né? Dada a inclinação, vai dar certo. Então vamos para o tópico 2, pregar a palavra em todo o tempo. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. Não apenas ouvir, guardar, obedecer, mas também pregar, anunciar. Para tanto, deve estar sempre de prontidão, disponível, pois trata-se de uma proclamação urgente. Não ser preguiçoso, mas em todo tempo, mesmo que não pareça oportuno. Então, a recomendação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, é estar disponível, estar disposto, estar preparado. Qualquer momento que Deus quisesse servir de você, da sua instrumentalidade, Ele possa então se utilizar da sua instrumentalidade para cumprir o seu propósito. 2.1. O que semeia? Semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus, conforme Marcos 4,14. A dificuldade da semeadura está registrada na parábola do semeador, onde algumas sementes caíram à beira do caminho. Aí vieram as aves do céu e as comeram. Outras caíram em meio aos pedregulhos, e o sol as queimou, pois não havia terra suficiente. Outras caíram entre os espinhos, os quais as sufocaram e não deixaram crescer e frutificar. Mas outras caíram em boa terra e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Então nós temos 4 tipos de terrenos aqui registrados: à beira do caminho, entre os pedregais ou os pedregulhos, entre os espinhos e em boa terra. E não cabe a gente dizer isso aqui é boa terra, que dali é terreno escombroso, com pedregulhos, aquele outro terreno ali cheio de espinhos, à beira do caminho. Cabe ao pregador semear. Semear à beira do caminho, semear entre os pedregais, semear em boa terra, semear, e Deus é quem sabe. Aqueles que estarão receptivos, aqueles que receberão a palavra, aqueles que ouvirão o Evangelho. E o comentarista diz isso. Eu estou pegando de empréstimos as palavras dele. A semente, que é a palavra de Deus, deve ser a semente genuína, um Evangelho que transforma as pessoas, muda o caráter e a natureza pecaminosa. Esta semente não é transgênica, que pode ou aceita mudanças artificiais. O Evangelho não precisa de desvios, rodeios, invenções ou inovações.
ele sempre será a semente. A semente não precisa mudar o seu formato para influenciar as pessoas. O Evangelho de Jesus é simples e acessível a todos. Tópico 2.2. Pela manhã semeia a tua semente. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou. Ninguém sabe qual semente prosperará. É uma citação em Eclesiastes 11:6. Ninguém sabe. E às vezes, com o nosso julgamentalismo, a gente descarta as pessoas, dizendo: não tem mais jeito. A sociedade faz isso. Aos que vivem à margem da sociedade são irrecuperáveis. Sim, irrecuperáveis, talvez para a ciência, irrecuperáveis, para algumas ONGs, organizações não governamentais ou governamentais, mas com calma e com jeito, Jesus amansa qualquer jeito. Quando bate na mão de Jesus, irmãos, um Saulo, um homem extremista, arrogante ao extremo, que tinha carta das principais autoridades, civis, governamentais e eclesiásticos, para prender crentes. Um homem que contribuiu na morte do proto-mártir, do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Estava indo para Damasco porque foi informado que os cristãos estavam orando e pregando o evangelho na sinagoga. Ele parte com a sua turba, talvez montado a cavalo, que a Bíblia diz que um sol, um clarão, parecia aquele sol ao meio-dia, E era um fenômeno espiritual, não era o sol. E ele então se perturba e cai. Aí eu entendo que ele caiu de uma montaria, fica cego durante 3 dias e se converte através dessa prova de choque. E talvez a igreja, a vida toda, dizendo: Senhor, acaba com este homem, por favor. Ele inflige 2 sofrimentos. Ele está prendendo e está participando até da morte de alguns, como a de Estevão. Dê cabo neste homem. Só tem que aquele pecador incorrigível chamado Saulo era exatamente o tipo de pessoa que Deus ama. Deus ama o inamável, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E esta é a beleza do Evangelho: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aquele que perseguia se tornou o mais influente e eloquente pregador do Evangelho. E ele mesmo diz: se eu prego o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me está imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Aquele que perseguiu quem pregava o Evangelho, agora é a voz mais eloquente, é a figura mais ardorosa do cristianismo, mais comprometida com a pregação do Evangelho. Será que não passou na sua cabeça aquele vizinho complicado, aquele vizinho tóxico, aquela pessoa no ambiente de trabalho, que se prostra diante de diferentes altares, com entidades, sob influência satânica, e que está nos perseguindo, e às vezes a gente tem aquele sentimento de: Senhor, passa o trator, Senhor, acaba com essa vida. Para que o Senhor está vivo? Para poder prejudicar as pessoas? E Deus está dizendo assim: eu vou salvar, eu vou transformar. A igreja, na sua grande maioria, é constituída de ex. Alguns aqui que me ouvem tiveram a prerrogativa
de nascerem no mesmo evangelho, de terem pai e mãe cristãos. Mas outra parte, talvez a maioria, tem uma história parecida com a minha. Pais que se declaravam católicos, apostólicos, romanos, mas que não saíam do terreiro de macumba. Aos 11, 10 anos de idade, eu fui levado para o Santuário da Aparecida para poder chegar até lá a santa, que eu pensava que era uma estrutura, mas é uma santa do templo antigo. Chegamos aqui cariocas, um calor terrível lá, tiramos 5 da manhã, quando abriu a porta do busão, ou do ônibus, né? Aquele frio, naquela época, estou falando de 77, 78, e minha mãe logo me deu uma vela do meu tamanho, para eu levar e colocar lá no altar. Essa foi a minha criação, envolvido com o paganismo, com a idolatria, com a cegueira espiritual. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus me salvou aos 16 anos. Hoje, os 56 anos. 40 anos se passaram desde o meu batismo. E agora, através de mim, Deus está salvando outros Alex. O que Ele fez em mim, por mim, Ele quer fazer o mesmo através de mim, na vida de outras pessoas. Só tem que esse evangelho pueril, esse evangelho não evangelho, está atrapalhando muito. E as pessoas, elas já aceitam a Jesus para mudar de vida. No sentido de ter posses, no sentido de adquirir coisas. É um evangelho perturbadíssimo, né? E vamos aqui para 2.3. O que observa o vento nunca semeará, olhando para as circunstâncias, intempéries, adversidades, desafios, aí cruza o braço, tudo está difícil. Deixa as coisas acalmarem, baixar a poeira. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Estamos vivendo num mundo em que quem ficar aguardando condições favoráveis e ideais para dar início à semeadura nunca a fará. Nunca haverá condições perfeitas e tranquilas durante a nossa estada aqui na Terra. Se olharmos as dificuldades, os ventos contrários e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada e as almas morrerão nos seus delitos. Os que foram dispersos por causa da grande perseguição que se levantou contra a igreja de Jerusalém após a morte de Estevão, não deixaram de pregar a palavra por onde quer que fossem, mesmo sabendo de que Estevão havia sido morto exatamente porque estava cumprindo a sua missão. Isso não serviu de álibi. Vamos parar, porque estamos sendo mortos. Não, nada os detinha. Era uma obediência imediata. Era uma obediência interna, uma obediência inteira, mesmo com perdas, danos, debaixo de sofrimento, mesmo perdendo bens materiais, sendo colocados para fora, perdendo emprego por causa da perseguição atroz.
eles não abriram mão de pregar o Evangelho. Não abriram mão de pregar o Evangelho. Não se calaram, mesmo sofrendo perseguição. Um grande exemplo de comprometimento com o cumprimento da missão que o Senhor entregou aos seus discípulos. Estamos caminhando para o final. Eu tenho até 11 horas. Ou um pouquinho antes, né? Então vamos só dar uma palhinha aqui para a gente terminar, tá bem? Vocês têm aí algumas outras atividades relacionadas, né? À escola dominical. 3. O que ganha a alma, sábio é. E foi um sábio que disse isso, né? O sábio disse que quem ganha a alma, sábio é. E quem não ganha a alma é o quê? O que ganha a alma é sábio. E o que não ganha a alma? Influenciar as pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão conformados dentro de 4 paredes, vivendo uma vida de egoísmo, uma vez que já foram alcançados e aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Muitos estão conformados e confinados dentro de 4 paredes. O cristão precisa ser sal, mas sal fora do saleiro. E às vezes a gente é sal, mas dentro do saleiro. Se a gente restringir a nossa devoção ao saleiro, às 4 paredes, o mundo está se deteriorando. E uma das funções do sal é evitar que os produtos, os alimentos apodreçam. Hoje nós temos freezers, hoje nós temos congeladores, refrigeradores, geladeiras, mas isso é coisa de 70 anos para cá. Antes, tudo era a base do sal. A carne não estragava porque era salgada. Tinha que ter salgada para poder a gente usar, digerir-la. Então é uma função do sal. A igreja precisa ser sal para poder evitar que essa sociedade apodreça. Então uma igreja precisa ser sal, não só dentro, mas fora do saleiro. Salgar a vida das pessoas. D.L. Moody, ele diz que de cada 100 homens, 99 lerão os cristãos. Apenas um lerá a Bíblia, porque não espere que a sociedade, que o mundo leia a Bíblia. Há um baixo índice de leitores dentro das igrejas. Cristãos não estão lendo a Bíblia, obreiros não estão lendo a Bíblia, pastores não estão lendo a Bíblia, rasos, superficiais, periféricos demais. Vamos esperar que o mundo leia a Bíblia? De cada 100 homens, apenas um lê a Bíblia, 99 leem os cristãos, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pregar o Evangelho com a boca, sim, mas pregar o Evangelho com a vida, para que as pessoas tenham a convicção, a certeza de que vale a pena receber Jesus como Salvador e Senhor, abraçar esse Evangelho que mudou a vida do meu vizinho, aleluia, que mudou a vida daquele crente. Glória. Somos a Bíblia que o mundo está nos lendo. Tem gente que em casa é leão, na rua é um fanfarrão, na igreja um santarrão. Glória. Ele prega com a boca e desprega com a vida. E ele torna-se uma ignomínia, uma piada de mau gosto na boca da sociedade, para ser daquele jeito lá.
Aqui a gente diz que é crente, então vamos pregar com a boca, mas vamos pregar principalmente com a vida. Porque nós estamos sendo lidos. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os pastores, o mundo lê os obreiros, o mundo lê a igreja. Muito obrigado. Termino aqui a minha fala, sem nenhum compromisso, mas porque eu acredito que se você adquirir, você vai ser muito abençoado por Deus. E se você tiver na família ou você mesmo, alguém que sofre de transtornos mentais, depressão, que é o mal do século, transtorno de ansiedade e outras doenças afins, nós temos aqui depressão no altar quando pastores obreiros precisam de ajuda. Então a depressão hoje ela tem atingido todas as camadas da sociedade, inclusive ela está dentro da igreja, inclusive também no altar. Daí o título, Depressão no Altar, quando pastores obreiros precisam de ajuda. É um livro de tamanho grande, com 320 páginas, com verniz localizado, orelha, é uma produção cara, custa R$50 também, se você desejar. Nós temos aqui esse livro que eu acredito que vai fazer de você um autêntico servo de Deus, vai te trazer a compreensão do senhorio de Cristo. Não há erros nos planos de Deus. É preciso confiar em Deus mesmo quando não entendemos nada. É um livro que vai desenvolver em você dependência divina. Você vai depender muito mais de Deus do que você depende agora. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua história. Custa R$40. E tem esse livro aqui, Liderança Humanizada, que não tem 15 dias que saiu da gráfica. Ele é o lançamento, Liderança Humanizada, pastoreando a alma para garantir o futuro e a sucessão. É baseado na parábola do bom samaritano. Também custa R$40. O primeiro 50, os outros dois 40. Temos Pix, etc e tal. Se você desejar presentear alguém ou comprar, adquiri-lo para o seu próprio crescimento, nos procure depois ali da atividade. Pastor Marco Aurélio, me perdoe de ter abusado do tempo, tá bem? Mas eu estou muito feliz de ter vindo aqui cumprir esta missão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu que fico agradecido. Não obstante, nós estamos falando sobre, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Na empresa aconteceu um fato, tem duas semanas. E o rapaz, ele disse assim, tudo que alguém pergunta, não, eu sou de Deus que eu vou dirigir culto e tal. Graças a Deus. Muito bem. Só que ele se envolveu numa discussão com o rapaz na empresa e começou a falar uma série de palavrões. Aí eu disse assim, cheguei para ele, né? Depois do ocorrido, eu aproximei dele, com toda a educação que um cristão deve ter, eu disse para ele, meu amigo, o que você fez? Você é um homem de Deus. O que as pessoas vão pensar de você? Vão achar a quem você está servindo? É que eu não suporto essas coisas. Eu não sou trouxa, foi a palavra que ele usou. Aí eu disse, com certeza não. Você é servo de Deus e você é inteligente. Então, nesses momentos, devemos vigiar. Falei para ele. Se no momento, sai fora. Vai lá tomar uma água, né? Conta até 100. Quando você terminar de contar, o coração está mais calmo.
pelas palavras que eu disse. Passado algum tempo, uns 2 dias depois, ele me procurou e disse: Marcos, muito obrigado. Muito obrigado, eu devia ter falado aquilo. Então, assim, são esses momentos, nós temos que ser pacificadores, ajudar o outro, aconselhar aqueles momentos que são cruciais. Queridos, Deus abençoe. Quero agradecer aqui de todo o coração ao pastor Alex Cardoso, que de pronto aceitou o nosso convite. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Então, terminando aqui, temos um café. Já dizia o pastor Benedito, um café covarde, aquele que sempre vem acompanhar. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui nosso pastor Francisco. Ele chegou, irmãos. Então, estava ali quietinho ali. Eu quero chamar o pastor Francisco. Estará encerrando a Escola Bíblica Dominical. Queridos, aos professores que têm nos ajudado bastante, o Adailton, o Marcos, a nossa irmã Joel, a nossa irmã, a pastora Adna, Deus abençoe, a Rafa, a Rosana, Deus abençoe grandemente, a Vladsa, o Dayan, o Bruno, Deus continue abençoando vossas vidas. Eu digo, eu não posso pagar para vocês, mas eu posso orar por vocês. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente. Pai de Jesus, meus amados irmãos, quero ser agradecido pelos irmãos. Na igreja, na verdade, faltou muita gente, né? Mas se me deu louvado por tudo. Estive ali no culto fúnebre, na verdade, 2. Foi a nossa irmã lá do Bambi, nossa irmã do Bambi é da nossa subcongregação. O pastor Nilson, que é o dirigente, ele está trabalhando para ir para ele apareceu lá rapidinho, uns 10 minutos, 8 minutos, no intervalo do serviço. Eu já estava conduzindo o culto e esperando o pastor Leoni, também com vocês que eles estavam vindo também. Eu fiz logo a minha parte e depois eu fui no velório, foi tudo bom sucesso do irmão Itamar. Itamar foi um membro daqui da igreja muito tempo. E então aí eu fiquei sabendo depois da morte da nossa irmã. Ele entrou em óbito e aí saiu. Estava na igreja e fora da igreja. E perdido dentro da própria, né? Começou a beber, e sei que ele já estava todo demolido, só interno. E aí já estava estourando. E ele ainda bem andando e tal. Foi para o médico e aí ele entrou em óbito. E é muito triste, né, irmãos? Somente pela pessoa parte, conheceu a verdade e morre numa situação daquela. Claro que julgamento pertence a Deus, só ele sabemos o intervalo desse tempo que ele foi hospitalizado. Mas enfim, muito triste e faz parte da nossa vida, né, irmãos? Deus está vindo buscar o seu povo. Também a morte do pastor, com o pastor lá do Marcos Antônio. E o pastor, agora esqueci o nome dele. Jefferson. Também Deus recolheu o pastor Jefferson. E aí fomos com o pastor lá do Marcos Antônio, regional. E assim prossegue. Mas eu quero agradecer aqui, nosso mestre, pastor Alex Cardoso, Deus abençoe. Muito prazer em receber o pastor aqui. Perdão aí, ele não está presente, mas o pastor Marcos, recebeu o senhor aqui, tá bom? Deus abençoe. Muito bom. E todos os irmãos, também o nosso amado irmão, pastor Cumbica 2, pastor Ricardo, faça calma, cara. Pastor Ricardo, Cumbica 2. Tem mais obreiro que foi apresentado nessa vez?
Já conversei com o nosso irmão aqui, ministério. Pastor Gilson, Pastor Gilson pensa comentar. Pastor Gilson é bem vindo, tá? Pastor Gilson, nós dissemos, já faz umas 3 décadas por aí. Deus abençoe. E todos os irmãos, Pastor Jean, assume Ponte Alta 2, Pastor Jean, Deus abençoe grandemente. E os obreiros, né, da casa, Pastor Hélio, está ali também, todos os irmãos. Amados, está tudo preparado, meus irmãos. Ficamos de pé, por favor, irmãos. Queridos, lembrando que às 18h30 é o nosso culto, tá, irmãos? Procura, como ouvimos, cuidado com os 3S, tá bom? Procura convidar uma pessoa do Evangelho, uma pessoa que afastou, enfim, vai estar à noite no culto. Às 17 horas vai haver ensaio com nossos jovens. É isso? Ensaio às 17 horas. Isso. Então não vai haver ensaio com os varões, com os gideões. Eu agradeço os irmãos que junto nós tivemos ontem lá no Soberano e foi uma bênção. Ouvi uma boa palavra do pastor Vitor Gadelha. O nosso pastor faz parte da diretoria, da presidência da sede. Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, não seria melhor de outra forma, a não ser o próprio pastor Alex, por favor, se orasse. Tá? Tem um nome pastor também lá no seu Marcos Camargo, falou dele ali. Deus abençoe, bem-vindo, está aqui. E, por favor, segue uma oração. Qual o projeto do pastor, irmão? Nos olha, está melhor do que eu. Amém. Deus disse sabe do Senhor. Amém. Querido Deus, obrigado por me trazer este santuário, o poder estudar a sua palavra juntos. Obrigado por rever o teu servo, meu querido amigo e irmão, pastor Francisco Rodrigues. Tome em tuas mãos cada classe, cada aluno, cada professor, nosso superintendente. Dê, Senhor, crescimento quantitativo, qualitativo a esta igreja. Abençoe as famílias, tanto do nosso pastor, como as demais famílias aqui representadas. Que a tua boa mão se estabeleça em nosso lar, abençoando os cônjuges, os pais, os filhos, abençoando nossas relações. Leve esse povo em paz, guarda-os, ó Deus, livra-os de todos os males. Que o Senhor possa jogar por terra toda ação maligna, todo dardo inflamado do adversário. Blinda o teu povo com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a coraça da justiça, com o escudo da fé, com o cinto da verdade, e calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu abençoo, Senhor, esta igreja. Eu abençoo os meus queridos irmãos, as minhas amadas irmãs, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do nosso Salvador. Amém. Glória a Jesus. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Mas
forte. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra mim. Ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender quem veio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo salvar. E tudo que é mentira está sendo posto. Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Não tem que cair. Profetas da mentira vão se dobrar e não reconhecer. Ele me cala que só há o Deus em toda a terra.